Desbloqueando seu potencial. Falando de potencial humano, alguma vez já se perguntou a que se deve a grande disparidade de resultados e desempenho entre uma pessoa e outra? Uma pessoa que recebe $250 mil anuais não é 10 vezes mais astuta nem melhor que uma pessoa que recebe $25 mil anuais. Por que a diferença de 10 vezes seus recebimentos? E se tomamos uma pessoa que recebe $12,5 milhões ao ano, será essa pessoa 100 vezes melhor ou mais astuta que a pessoa que ganha 250 mil? Impossível. Em uma pesquisa recente de coeficiente intelectual, testaram 1.000 pessoas de uma certa população e chegaram à conclusão de que a melhor pessoa, entre os 1.000, só era 2,5 vezes mais astutas que a pessoa de menor coeficiente intelectual. Só 2,5 vezes disparidade, e isso talvez seja com toda a população. A que supõe que se deve essa diferença? Ao falar de potencial humano, chegamos a uma fórmula que deduzia há alguns anos. Talvez isso explique um pouco. A fórmula começa com o que chamamos de AI, ou seja, atributos inatos, as qualidades, a inteligência, a habilidade, o temperamento, coisas que nascemos e não se pode mudar muito. Além do mais dos atributos adquiridos, esses atributos são muito importantes, são sua educação, capacitação, suas capacidades, suas experiências, conhecimento, sabedoria, etc. Multiplicado por A, que é a sua atitude, é igual ao potencial humano individual, ou ao desempenho humano individual, ou resultados individuais humanos. Agora, desses três, os atributos inatos trazemos desde o nascimento. Os adquiridos podem mudar, mas levam certo tempo para isso, ainda que às vezes mudamos muito rapidamente. Certa informação valiosa pode mudar dramaticamente a sua eficácia, mas as atitudes podem aumentar-se ou diminuir-se dramaticamente em segundos. Cada vez que melhoramos nossa atitude, multiplicamos todas as nossas capacidades. Uma atitude vem sendo chamada acertadamente a linguagem mais importante do ser humano. A palavra mais importante do idioma no ser humano. Tudo o que fazemos na vida, segundo uma pesquisa em Harvard, entre estudantes executivos, está em uns 85% de atitudes. Uns 85% de seu sucesso estará determinado por sua atitude. Isso significa que está determinado por quão positivo ou quanta atitude mental positiva tenha. As pessoas com atitude mental positiva tendem a avançar mais rapidamente, se movem para cima em organizações valiosas, ganham mais dinheiro, tiram mais satisfação da vida. Uma atitude mental positiva não significa que sai pelas ruas e colhe flores. Só significa que tomem uma atitude construtiva, em geral, ou se aproximem para o seu trabalho, sua vida, seus problemas, relações, etc. Segundo o informe Cox das empresas americanas, segundo a revista Success, 85% ou mais de tudo que se conquista se deve à atitude. E a pergunta é de onde vêm as atitudes? E as atitudes vêm das expectativas. Muito simples, já falamos disso. E uma forma muito poderosa de mudar sua atitude instantaneamente é dizer, ainda que eu não acredite, penso que algo maravilhoso vai me acontecer hoje. Como dissemos antes, nossas expectativas sobre os acontecimentos determinam nossa atitude. Se espera que as coisas saiam bem, terá uma atitude positiva. Se espera que saia mal, terá uma atitude negativa. E o maravilhoso é que podemos fabricar nossas expectativas. Podemos esperar o que desejamos. Podemos esperar coisas boas, coisas más, e não nos decepcionaremos. De onde surgem nossas expectativas? Nossas expectativas surgem das nossas crenças e de nossos valores. São os centros dos fatores motivacionais de nossa personalidade, nossas crenças. E isso nos conduz ao entendimento do potencial humano. Significa basicamente que nossa atitude é uma expressão externa do que está ocorrendo internamente. E isso é consistente com as leis mentais. A respeito das crenças, cada um de nós temos muitas crenças, no mais profundo que os psicólogos chamam os conceitos próprios. O conceito próprio ou seu descobrimento é considerado por muitos como a conquista única e mais importante para entender o desempenho humano no século XX. E eu estou de acordo. O conceito próprio é como, se queremos usar uma analogia militar, é o centro de comando.
ou se queremos usar uma analogia técnica, é o programa central do seu computador básico. É um grupo de crenças, valores, atitudes, sentimentos, ideias, etc., armazenadas no fundo de nós mesmos e são o resultado de quase todas as experiências que tivemos na vida. E alguns investigadores dizem que o conceito próprio começa a se formar ainda antes do nascimento. Mas o conceito próprio, uma vez colocado, precede, prediz e determina seus níveis de eficácia e desempenho em todas as áreas da nossa vida. O conceito próprio se converte no centro de comando ou programa mestre. O conceito próprio desse grupo de crenças determina o que dirá, o que fará, como agirá, como se sente e reage, etc. O que significa isso? Significa que todas as melhorias na sua vida externa, todas as mudanças em realidade, começam com a mudança em seu conceito próprio. Eu vou explicar o que significa. Esse é um gráfico muito simples. Falamos de potencial humano e dizemos que a pessoa comum usa 10% ou menos de seu potencial. Segundo pesquisas, deve ser muito menos. O Instituto Stanford Brain, em Santa Clara, Califórnia, estima que talvez se aproxime de um 2%. Seremos generosos e diremos que a pessoa comum usa um 10%. Significa que, nos melhores casos, a maioria, como você e eu, não usamos uns 90% do nosso potencial. Um dos melhores filósofos, Oliver Wendell Holmes, disse que a tragédia da pessoa comum é que chega à sua tumba com sua música ainda por dentro. Ainda estão funcionando com muito menos do seu potencial total. E esse é o potencial humano. Sabemos que existe uma relação direta entre o potencial humano e o conceito próprio. Mas como nossos conceitos próprios ou nossas estimativas de nós mesmos geralmente são muito menores do que deveriam ser, nosso nível de desempenho e eficácia também é menor. Sabemos que nosso conceito próprio é altamente subjetivo. O que significa isso? Significa que nosso conceito próprio, o que pensamos que é certo sobre nós mesmos, não está baseado na realidade. Está baseado em informações que pegamos e aceitado como certo, até o grau que cremos que seja de nós mesmos. E se torna certo para nós mesmos, porque agimos de uma forma consistente com isso. Algumas pessoas que leem seus horóscopos e acreditam no horóscopo predizem seu futuro. Tem algumas pessoas que tomam a crítica e a opinião dos outros, a quem nem sequer respeitam, e fazem suas essas ideias, dando um resultado muito negativo. O que pensam, o que aceitem como certo, se torna certo para você. Também sabemos que, como adulto, temos uma variedade de conceitos próprios. Temos um conceito próprio de como vestir-nos, quanto pesamos, o que comemos, o tão bem que podemos falar em público, que tipo de pai somos, que tipo de filho somos com nossos pais, que tipo de esposo e esposa somos, que tipo de amante, de motorista. O interessante de dirigir é que todos os homens têm um conceito muito positivo em relação a isso. As mulheres não entendem isso, mas os homens nascem com um gênio inerente para dirigir. Todos os homens são motoristas excelentes. Se não acredita, tudo que tem que fazer, as mulheres que estão vendo isso, é pensar na última vez que tentaram corrigir a forma de dirigir de um homem e lembrarão que não obtiveram boas respostas. Como respondemos diante das pessoas que desafiam nossos conceitos próprios, sugerindo que não somos as pessoas que pensamos ser? Estamos na defensiva, nos enraivamos, nos irritamos. É difícil que nos tratem. Temos um conceito próprio de quão criativos somos, inteligentes, o quão rápido lemos, o quão bons somos nos esportes, e se praticamos uma grande variedade deles, teremos um conceito próprio para cada um deles. Teremos um conceito próprio do tão bem que cozinhamos, do bem que educamos nossos filhos, do bem que limpamos nossas casas, os carros que dirigimos, etc. E também do que valemos pelo que ganhamos. É muito importante saber que nunca ganhamos mais do que 10% do nosso conceito próprio em pagamentos. Nosso conceito próprio determina o nível dos nossos ganhos. Esse nível de conceito próprio significa zona de conforto. E ainda que queiramos mais dinheiro, veremos que a tendência humana natural de todas as atitudes é lutar por conseguir entrar na zona de conforto e logo ficar aí. Se ganhamos um 10% acima do nosso conceito próprio de ganhos, teremos uma necessidade imperante de desfazermos desse dinheiro. Ou doaremos ou gastaremos de forma extravagante e até perderemos se recebermos em demasia. As pessoas que ganham na loteria sempre estão quebradas, aos 2 ou 3 anos queimam o dinheiro, porque esse dinheiro está mais além do seu conceito próprio.
Se ganha 10% ou menos de seu conceito próprio, se encontrará lutando, trabalhará mais duro, mais tempo, pensará em formas mais criativas, buscará diferentes formas para aumentar seus ganhos ou seus segundos ganhos. A única forma de melhorar qualquer parte da sua vida, incluindo seus ganhos, é aumentando o nível do conceito dos seus ingressos próprios, começando a pensar em você como se estivesse ganhando mais dinheiro. Se quer baixar de peso, a única forma que tem para conquistar é pensando que está esbelto. Pense em você mesmo como uma pessoa mais esbelta. Se quer se tornar uma pessoa mais popular, mais amorosa, mais feliz ou mais saudável, comece a pensar uma e outra vez nessas coisas, até que se tornem parte do seu novo conceito próprio. Falaremos disso mais adiante. É uma parte importante da sua programação em direção ao sucesso. Seu conceito próprio global está determinado pela média de seus conceitos próprios nas áreas que considere importante. Agora, seu conceito próprio está formado de 3 partes críticas. A primeira parte do conceito próprio é o ideal próprio. O ideal próprio é a pessoa que mais desejaria ser. Sua ideia do que constitui um vencedor é sua visão ideal do melhor que pode ser você. Nada mais. Uma das coisas que sabemos das pessoas com sucesso é que as pessoas com sucesso têm ideais próprios muito claros. Ideais claros de quem querem ser no futuro. As que não têm sucesso têm ideais muito vagos. O número 2 é a autoimagem. A autoimagem é como um retrato de como se vê a si mesmo e o que pensa de si mesmo. A autoimagem é o espelho interno. É como se percebe a si mesmo agora em seu desempenho atual em forma cotidiana. A terceira parte é a sua autoestima. Sua autoestima é como se sente consigo mesmo. Como se sente consigo mesmo é a força motriz, o motor, a força poderosa dentro de seu subconsciente. É a força de energia dentro do seu conceito próprio e determina quase tudo o que lhe acontece. A melhor definição de autoestima é quanto se agrada a si mesmo. Quanto se agrada a si mesmo como esposo, quanto se agrada a si mesmo como empregado, quanto se agrada a si mesmo como chefe, como investidor, como orador, como profissional, como atleta, etc. Segundo se agrade a si mesmo, seu nível de autoestima, seu sentimento emocional global a respeito de qualquer área da sua vida, determina seu desempenho, sua eficácia em determinada área. O surpreendente é que se converte no que se pensa. Seu conceito próprio é maleável. Sua autoestima pode formar-se repetindo uma e outra vez: me agrada a minha pessoa. 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 Quanto mais se repete me agrada a minha pessoa, me agrada a minha pessoa, quanto mais repete entre uma e outra vez, mais crescerá a sua autoestima e quanto mais cresce a sua autoestima, mais crescerá seu conceito próprio global. Quando cresce o seu conceito próprio global, seu desempenho será melhor em todas as áreas que empreenda. Cada vez que diga me agrada a minha pessoa, me agrada a minha pessoa, me agrada a minha pessoa, me agrada, será como bombear-se psicologicamente. Tudo que aconteça que faz com que a sua autoestima suba, fará com que se comporte melhor. Tudo que faça que a sua autoestima baixe, fará que se comporte pior, que cometa erros, que seja infeliz, etc. Um ponto crítico de agradar a si mesmo, sobre autoestima e agradar a si mesmo, é que, número 1, nunca pode querer alguém mais do que você quer a si mesmo. Que seu nível de autoestima é determinante da qualidade das relações que tem com os outros. E número 2 é que nunca pode esperar que ninguém mais o queira ou respeita mais do que respeita a si mesmo. Quanto se agrade ou se respeite a si mesmo, determina suas atitudes para com você. Todas as escolas de psicologia atualmente estão de acordo com o fato de que depende de que você realmente se querer e se respeite a si mesmo, como um ser humano valioso e importante, tem efeito sobre tudo o que te acontece. Quanto se agrada a si mesmo. E o que pode fazer é melhorar sua autoestima, dizendo me agrada a minha pessoa, me agrada a minha pessoa, me agrada a minha pessoa, me agrada a minha pessoa. E isso nos leva à pergunta: de onde vem o conceito de autoestima? E descobrimos que a autoestima, descobrimos que o conceito próprio é maleável, pois não nascemos com esse conceito próprio. Não nasce com nenhuma ideia sobre si mesmo, não nasce com autoimagem nem autoestima. Nasce, em certo modo, como um potencial próprio. É a melhor forma de pensar. A pessoa comum chega ao mundo como um potencial puro.
e não tem um conceito próprio de que tudo que é agora, todo sentimento que tem atitude ou valor, teve que aprender no transcurso da sua vida. Também sabemos que a criança chega ao mundo com uma necessidade imperante de amor e contato. E como uma grande quantidade de pesquisas indicam, necessitamos muito contato e amor durante toda a nossa vida, mas em especial durante nossos anos de formação, porque de criança aprendemos quem somos, quanto valemos, se somos importantes, inteligentes, amorosos, engraçados. Tudo isso nós aprendemos pela forma como nossos pais nos tratam. Se nossos pais, nossos parentes, tios e tias, em especial nossos pais, se nos tratam como realmente fôssemos importantes, crescemos pensando que somos realmente importantes. Mas se nossos pais não fazem, acontece algo mais. Sabemos que os primeiros anos de vida são os mais importantes para o desenvolvimento do conceito próprio, que uma criança começa a partir do zero. Uma criança nasce sem saber quem é ele ou ela. São sumamente valiosos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano de vida. Alguns psicólogos pensavam que eram os 5 primeiros anos, agora dizem que são os 3 primeiros anos. Em seus 3 primeiros anos de vida, a criança aprende quem é, e dizem que se lhes dá suficiente quantidade e boa qualidade de amor em seus 3 a 5 primeiros anos, você os prepara para toda a vida. Os coloca em uma base sólida de autoestima e confiança em si mesmos, valor e importância realmente. Existe uma relação direta entre a quantidade e a qualidade de amor e o desenvolvimento de uma personalidade saudável. Quanto mais amor incondicional recebe uma criança em seus anos formativos, mais forte será a base de sua personalidade. O reverso da educação é que quase todos os problemas de psicose, neuroses, perturbação da personalidade e problemas de comportamento surgem dos problemas que se tem com o conceito próprio. Agora observemos os adultos. Aqui está a nossa personalidade adulta e se nos observamos, podemos chegar a reparar nossas bases. Por assim dizendo, repetindo uma e outra vez, me agrada minha pessoa, me agrada minha pessoa, me agrada minha pessoa, e levamos esse concreto reparador para a base de nossa personalidade. As crianças necessitam o amor como as rosas necessitam a chuva. As crianças que carecem de amor frequentemente morrem por escassez de amor. É uma doença chamada marisma. Agora, o que sabemos mais das crianças? Sabemos que as crianças chegam ao mundo com 2 atributos notáveis. O primeiro é que não sentem medo. As crianças nascem sem medos. Não temem a nada, exceto a cair-se e a ruídos fortes. Isso se expressa em suas atitudes. Eu posso. As crianças chegam ao mundo pensando que podem fazer qualquer coisa, e quem já tenha criado uma criança até a idade dos 3, 4, 5 anos, sabem que devem passar esses primeiros anos evitando que se matem, porque são como pilotos japoneses, porque não têm medo de nada. O segundo atributo é que chegam ao mundo totalmente espontâneos. Dizem o que querem, fazem o que querem, são totalmente desinibidos. Totalmente, eles não temem fazer nada do que desejam, e isso expressa em sua atitude de não quero. Não tenho que fazê-lo. Se já tratou de controlar uma criança, já deve ter visto o primeiro que dizem, quando começa a lhe dar ordens, o primeiro que aprendem é não tenho que fazê-lo. Claro, às vezes mudamos a sua mente de uma ou outra forma, mas esses são os 2 atributos com os quais as crianças chegam ao mundo. Chegam ao mundo sem temores e desinibidos. O que significa isso? Significa que o nosso direito inato natural é não ser temerosos e ser desinibidos. E somente quando podemos criar a mesma situação em nossa vida adulta, quando não tememos e somos desinibidos, nos sentimos à vontade com nós mesmos. As melhores organizações, as melhores companhias, são as que criam um ambiente onde nos sentimos sem medo, sem reservas, para ser nós mesmos e para fazer o melhor de nós mesmos. Ao crescer, descobrimos que as crianças aprendem de 2 maneiras. A primeira é por imitação. Imitam a um ou ambos os pais, em especial ao pai dominante. Algumas vezes o pai dominante mudará conforme cresça a criança, e às vezes as crianças imitam ao padre, às vezes imitam a mãe, mas aprendem por imitação. Muitas características e hábitos que temos como adultos, nós aprendemos dos nossos pais. Alguma vez já teve a ocasião de gritar ou discutir com um de seus filhos? Verá que ele diz as mesmas coisas que disse seu pai para você
quando era criança. Assim que imitamos, às vezes imitamos o caminhar, às vezes sua forma de falar, às vezes seus valores, suas crenças, etc. Ainda que esses valores e essas crenças não tenham nenhum valor. Por quê? Porque nossos pais eram assim quando nós éramos crianças. A segunda forma em que aprendemos é passar da incomodidade, o que não se sente bem, para a comodidade. Freud chamou isso de o princípio do prazer. Ou seja, nos movemos para aquilo que nos faz nos sentir confortáveis ou que nos dá prazer, o que nos faz sentir bem com nós mesmos. Nos movemos do inconfortável para o confortável. Assim é como aprendemos a não molhar as fraldas. Por exemplo, sabemos que não é agradável caminhar com popô ou pipi em nossas fraldas. Vemos o que fazem nossos pais, vemos o que nossos parentes fazem, e dizemos, essas pessoas não fazem o que eu faço. Assim aprendemos a caminhar e as outras coisas. Assim que do inconfortável para o confortável. Durante toda a nossa vida, é claro, é assim como aprendemos. Imitamos lendo o que outras pessoas fazem, lendo livros, e no trabalho, imitamos quando vamos à escola, e fazemos o que nos dá resultados positivos, o que nos dá reforços positivos se fazemos cada vez menos as coisas que nos causam desconforto ou dores. Agora, muito cedo na vida, como erro ou como resultado de um erro que os pais cometem com a criança, as crianças começam a aprender hábitos e padrões negativos. Os padrões e hábitos negativos têm suas raízes principalmente na crítica destrutiva. A crítica destrutiva começa muito cedo na vida, às vezes nos primeiros meses. E a crítica destrutiva usam os pais para dirigir e controlar seus filhos. Por azar, tem um efeito muito perigoso e danoso sobre nós, já que a crítica destrutiva tende a minar a integridade e a personalidade da criança. Muitos de nós, incluindo a mim e muitos de vocês, nos temos visto minados e feridos pela crítica destrutiva mais que todas as guerras na história. Agora, como resultado da crítica destrutiva, começamos a desenvolver hábitos e padrões negativos. Os padrões de hábitos negativos são respostas condicionadas para os estímulos. Os padrões de hábitos negativos se desenvolvem nos inícios da vida. Se desenvolve como resultado de uma repetição do temor e da dor, uma e outra vez. Se desenvolve como resultado da crítica destrutiva, o castigo físico, etc. Nos inícios da vida, começamos a desenvolver duas manifestações que nos perseguem durante toda a nossa vida e, mais do que nenhuma outra coisa, inibe nosso potencial. A primeira é a chamada padrão de hábito negativo inibido. O padrão de hábito negativo inibido se aprende quando a criança lhe dizem, uma e outra vez, não. Saia daí, não toque nisso e se castiga. Quando a criança tenta algo novo, ou se envolve com algo, ou lê algo, ou derrama algo, ou quebra algo, acidentalmente, o pai está aí e se incomoda muito. Como vê, a criança está impulsionada pela curiosidade insaciável de explorar o seu mundo. E o que acontece é que quando ele explora, ou se interessa e põe a perder algo, se o pai reage machucando a criança começa a pensar, cada vez que tento algo novo, cada vez que tento algo diferente, cada vez que vou mais além dos meus limites, cada vez que saio da minha zona de conforto, cada vez que não brinco direito, me batem, me castigam, me machucam, me mandam para o quarto e me sinto mal. E muito nova a criança desenvolve o sentimento de não posso. Não posso. Não posso. Cada vez que faço algo diferente, me castigam. Não posso, não posso, não posso. É como a resposta de Pavlov. Pavlov tocava a campainha e dava de comer a um cachorro, e o cachorro salivava, e Pavlov alimentava o cachorro. Enquanto tocava o sino, o cachorro salivava e seguiu fazendo isso, e depois Pavlov apenas tocava o sino e o cachorro salivava. O que acontece na vida adulta é que isso cria o que chamamos temor ao fracasso. O medo ao fracasso é uma resposta condicionada a um processo de crítica destrutiva que ocorre nos primeiros 5 ou 6 anos da vida. O medo ao fracasso automaticamente nos ativa. Nos sentimos tensos, ansiosos, intranquilos, sentimos pressão e estresse em nosso plexo solar, sentimos vontade de sair do evento, e o temor ao fracasso é a razão principal pelos fracassos na vida adulta.
É a razão principal pela que evitamos cumprir plenamente nosso potencial. De fato, todos os padrões de hábitos negativos se experimentam no nosso corpo físico. Você pode saber qual é o padrão de um hábito negativo porque se sente no corpo físico, precisamente. O padrão de hábito negativo inibido, o temor ao fracasso, não posso, ocorrem primeiro de tudo no plexo solar. Já teve a ocasião onde devia falar diante de um público, ou de ir a uma revisão do seu desempenho, ou de fazer uma chamada determinada? Primeiro seu plexo solar se aperta. Se o temor continua, sua respiração acelera. Seu coração começa a bater apressadamente, sua frequência respiratória aumenta, e dói a cabeça como enxaqueca na parte frontal, sua garganta fecha, e não pode falar e seca a boca por completo. E como fica tão tenso e assustado, vai correndo para o banheiro. Essas são todas as manifestações. Não tem perigo físico, mas sim perigo psicológico, com uma resposta condicionada. Quando sentimos essas coisas, a tendência é sair dessa situação que ocorre essas coisas, e a razão por que não conquistamos e retrocedemos. É muito importante. O segundo padrão de hábitos negativos é o compulsivo. O padrão de hábito negativo compulsivo se aprende quando para as crianças se diz, uma e outra vez, faça o que eu digo. Se não faz o que eu digo, você vai ter problema ou me pagará. Essas crianças se convertem em recipientes do amor condicionado. Os pais não tentam fazer isso, mas o que fazem é sugerir à criança, não te amo. Portanto, não está seguro, a menos e até que faça o que eu quero. A criança cresce sentindo, tenho que fazer o que quer a minha mamãe. Devo agradar ao meu pai, devo agradar aos outros, devo agradar aos meus parentes e às vezes devo agradar ao meu semelhante. Devo agradar aos meus professores, devo agradar a todo mundo e crescem com isso. Devo. Não posso fazer o que eu quero fazer, devo fazer o que agrada às outras pessoas. Esse padrão de hábito negativo, muito cedo na vida, se traduz em medo à rejeição. O medo à rejeição, os homens como adultos experimentam como um comportamento tipo A. Falaremos do comportamento tipo A posteriormente. O comportamento tipo A é uma necessidade compulsiva ou excessivamente compulsiva de agradar de algum modo a alguém, sem normas de comportamento, praticamente sem pensar. O medo à rejeição nos impulsiona, nos faz muito sensíveis à necessidade dos outros. Fazemos coisas que outras pessoas querem. Não fazemos o que nós queremos. Sempre estamos tratando de agradar aos outros. Temos preocupações ou nos importam as opiniões, sentimentos e atitudes dos outros até o ponto onde ocultamos nossas necessidades. O medo à rejeição se sente na coluna do corpo. Se divide o corpo à metade e se sente para baixo na metade posterior do corpo. O primeiro lugar onde começa a sentir o medo à rejeição é geralmente no ombro e no pescoço. Nos sentimos dormentes, duros, tensos. Quando temos muito para fazer, sentiremos um estresse tremendo na coluna. Os músculos se esticam na parte posterior do corpo. Às vezes se manifestará como flebite e veias varicosas e frequentemente nos darão dor de cabeça na parte posterior daqui, porque as artérias carótidas que levam o sangue até a cabeça, os músculos ao seu redor se contraem e a quantidade de sangue que flui para a cabeça flui mais lentamente e se sente uma terrível dor de cabeça na parte posterior. Esses dois medos, os padrões de hábitos negativos compulsivos, o compulsivo e o inibitório, são resultado da crítica destrutiva. O grande destruidor da personalidade que nos persegue durante toda a vida. E o maravilhoso de tudo isso é que, como são padrões de hábitos aprendidos, podemos esquecê-los. Podemos acabar com o medo ao fracasso que nos detém. Podemos acabar com o medo à rejeição, que fazem com que façamos coisas que agradem aos outros, em vez de agradar a nós mesmos, trabalhando com a nossa própria autoestima. Porque existe uma relação inversa entre a autoestima e o padrão de hábitos negativos. Porque quanto mais agrade a si mesmo, menos teme ao fracasso. Quanto mais agrade a si mesmo, menos teme a rejeição. Quanto mais agrade a si mesmo, menos temerá qualquer coisa. E se segue repetindo, me agrada a minha pessoa, me agrada a minha pessoa, me agrada a minha pessoa, uma e outra vez, se segue dizendo isso, com o tempo a sua autoestima sobe mais e mais e mais e mais, e seus temores logo diminuem. Quando a sua autoestima sobe, seus temores vão em direção oposta.
Agora, como enfrentar a crítica destrutiva se deve criticar a outras pessoas? Pois isso é muito simples, muitos pais têm perguntado isso, como se controla as crianças. Uma das chaves para controlar as crianças é dirigi-los para que façam algo construtivo ao invés de fazer algo destrutivo. Outra coisa que deve lembrar-se é de que o que quer fazer é que quer dar uma crítica informativa, crítica construtiva, o que significa que se diz às crianças o que podem fazer ou aos adultos o que pode fazer melhor. Todo o propósito de dar retroalimentação de qualquer tipo é melhorar o desempenho. Se é pai, ou se é chefe, ou se é uma pessoa numa relação, se uma pessoa está fazendo algo mal ou inadequado, todo o propósito de dar-lhes qualquer tipo de retroalimentação é para que possam fazer melhor. Sem dúvida, existe uma relação direta entre a autoestima e a crítica destrutiva. A cada vez que se critica uma pessoa, sua autoestima baixa. E cada vez que a sua autoestima baixa, a sua habilidade para desempenhar baixa. Se critica uma pessoa em forma destrutiva por muito tempo, chegará a um ponto onde não tentarão nada. Se convertem no que chamamos hipersensíveis. Um adulto hipersensível é aquele que não pode aceitar críticas de ninguém. Um adulto hipersensível é uma pessoa que está muito tensa e ansiosa. Nem sequer imagina que não está fazendo o correto. Se trata com o adulto hipersensível, a chave é sentar e lembrar 4 coisas. Número 1, começar com elogios. Número 2, proteja a autoestima da pessoa a todo custo. Número 3, discuta o desempenho e não a pessoa. Fale do comportamento mais do que da pessoa. E número 4 é enfocar-se para o futuro em vez do passado. Enfoque-se ao que se vai de forma diferente no futuro, em vez de o que passou no passado. Porque é uma razão muito simples. Porque uma pessoa não pode controlar o passado. Ao não poder controlar o passado, qualquer crítica do que fez no passado lhe dá um estresse tremendo e frustração. Assim que, em resumo, a chave do sucesso na vida é uma atitude mental positiva. Uma atitude mental positiva se baseia em expectativas de sucesso, de uma série de expectativas positivas. Essa série de expectativas positivas baseia em suas crenças e seu conceito de si mesmo. O centro do seu conceito próprio, que determina sua eficácia na vida, é sua autoestima. E sua autoestima se mede por quanto se valoriza a si mesmo. As duas coisas que nos freiam mais que nada são o temor ao fracasso e o temor à rejeição. E um dos nossos segredos centrais do sucesso é este: converta-se em um organismo gerador de autoestima perpétua. Faça continuamente coisas para você mesmo em sua vida, que faça que agrade a si mesmo, que se ame, que se aceite, que se respeite, que faça que se sinta fantástico com você mesmo. Se és um chefe ou um pai, não esqueça que a chave para o maior desempenho em seu lar e em seu trabalho é fazer com que as pessoas se sintam maravilhosamente consigo mesmos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever para receber novos vídeos.